Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto dos Anjos, do Cristãos Comunidade Global. Olá pessoal, aqui é Raquel dos Anjos. Como vocês estão? Tudo bem? Voltei! Demorou, mas voltou, né? Que bom ter você aqui comigo, com o pessoal. Tua presença deixa o ambiente, as coisas muito mais floridas. A gente precisa disso. Então, nós vamos conversar sobre o que hoje? Vou deixar você dar a direção e a gente vai vamos conversando. Então, nós vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre a preocupação desse tempo presente. Aliás, que não é uma coisa atual, né? Eu acredito que deva acompanhar ao longo da criação da humanidade, né? Essa questão, a preocupação. E vamos tratar de Mateus 6, de 25 a 34. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, já reparou que quando as coisas vão bem, as pessoas têm mais facilidade de buscar o Senhor. Mas quando a coisa aperta, que vem o desemprego, as contas, a enfermidade, as pessoas dão uma travada assim e a busca ao Senhor fica mais difícil, enquanto era para ser mais fácil a gente buscar mais ainda. Já reparou nisso? Então, eu acredito que essa questão da busca ao Senhor, ela tem que ser constante na nossa vida. Seja no momento de bonança, quanto no momento de provação. A busca ao Senhor no momento da bonança, eu acho que demonstra para Deus a nossa fidelidade. Estamos bem, estamos dentro daquilo que a gente tem como boa expectativa de vida, mas estamos ali. As coisas boas, as bênçãos que o Senhor nos deu, elas não nos afastaram, não tiraram de nós o foco, que é a busca constante da presença do Senhor. Normalmente acontece muito isso entre casais, né? Tem a fase do namoro, aí depois casa, e o tempo vai passando. No começo é tudo lindo, maravilhoso, e o tempo vai passando. Quando vem o período da tempestade, normalmente os casais se desestruturam, né? E em vez de focar em Deus, em buscar Deus, em colocar o problema, porque a solução está em Deus, eles preferem ficar questionando e buscando a culpa em A, B ou C, em terceiros ou no próprio cônjuge. Já reparou isso também? Sim. Isso já aconteceu também com a gente, né? Eu ia falar isso agora. eu ia falar isso. É natural que nós sejamos assim, mas eu acredito também que seja um tempo, né, de amadurecimento, crescimento, desenvolvimento, mudança do nosso eu, né? A gente precisa progredir, crescer. E quando a gente para de buscar a culpa do lado de fora e não dentro, então já é um passo grande, né? A gente amadureceu um pouquinho. E o Senhor também, ele deseja isso, ele deixou na palavra dele escrito isso. Ele quer que a gente coloque nossas preocupações nele, porque ele pode nos consolar e pode resolver todos os nossos problemas, desde que nós tenhamos o coração aberto para ele e deixar o Espírito Santo também cuidar, né? Sim, entregarmos a nossa confiança ao Senhor. Porque o que vem a ser a preocupação, o nome já diz, né? Algo que preocupa um lugar. Então a preocupação está na nossa mente, né? Porque são muitas aflições nesse tempo. Como Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se o nosso Salvador deixou essa orientação, tem de bom ânimo e finalizou, eu venci o mundo, então se a gente conseguir colocar em prática as orientações que ele deu para esse tempo, o tempo da preocupação, a gente vai não focar os nossos olhos na preocupação, mas nas saídas, né, que nos fazem sair dessa preocupação. Porque, como falamos anteriormente, a questão da culpa, às vezes a gente quer culpar outras pessoas, a gente quer culpar circunstâncias, mas se não
houverem as dificuldades, né, na nossa vida, no nosso crescimento, se não tivesse havido uma dificuldade para Davi, é um exemplo, ele não teria se tornado rei, né? Davi passou vários perrengues, várias dificuldades, várias perseguições, vários momentos adversos, antes e depois, né? Ou durante o seu reinado. Mas ele deixou um exemplo muito forte a respeito da busca, né? Ele buscava o Senhor, ele amava buscar o Senhor. E ele era fortalecido nisso, né? Nessa busca. Aí você falou uma coisa interessante. Você falou, eu falei também. A gente fica colocando a culpa em A, B ou C e a gente não assume a nossa autorresponsabilidade. Porque eu até eu costumo falar muito uma frase, né, que é: cada um tem o que merece. Se você fizer o bem, você vai colher o fruto do bem. Se você praticar o mal, você vai ter o fruto do mal. E o pastor Paulo Henrique, nosso pastor, né, também, ele falava isso também, que a gente planta tempestade, muitas das vezes, né? E depois a gente quer reclamar, se a gente mesmo plantou a tempestade. O momento da tempestade, ele vem para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. Sim. E a gente tem que ter a nossa cabeça fria no momento da dificuldade para poder raciocinar, organizar as coisas e não perder a cabeça e continuar com foco em Deus. Sim. Porque esse é o objetivo principal, colocar o foco no Senhor. Se o Senhor não estiver na nossa vida, se o Senhor não nos acompanhar em tudo que nós fizermos, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E nesse momento em que a preocupação toma uma proporção maior, né, é porque a gente não entregou a nossa súplica, não abriu o nosso coração para o Senhor. Porque, não houve entrega de fato, né? Exato, é porque às vezes a gente quer resolver da nossa maneira. E nem sempre é pra gente resolver da nossa maneira. Às vezes sim, tem coisas que, em momentos que a gente pode resolver e faz parte, né? Deus nos deu essa capacidade de resolução. Então a gente vai lá e consegue resolver. Mas tem coisas, tem situações que não é possível que a gente resolva sozinhos, né? Precisamos da orientação, precisamos buscar nele as estratégias, a enxergar o como, né? Às vezes você tem até a estratégia, mas eu sei que eu devo fazer tal coisa, mas como que eu vou fazer? Aí esse como é na busca, buscando a resposta no Espírito Santo e que a gente recebe essa orientação. E essa resposta vem com paz, vem com a certeza de que realmente a gente está sendo ouvido e que o Senhor vai estar movendo para que a gente passe e que a gente vença às vezes, né, esse gigante, porque às vezes as preocupações se tornam gigantes e parece que eles tomam uma proporção muito alta, mas o Senhor é conosco. Então, tem a outra visão que eu tenho também a respeito da questão das preocupações, das adversidades. Vamos imaginar, reflita aqui comigo, quando a gente estava lá no ginásio, não sei se o pessoal vai entender o ginásio. Ela quinta série. Ensino fundamental, né? Ensino fundamental. Hoje em dia o pessoal fala muito, quinta série que eu não saí. Então, a gente estava na quinta série. Quando eu estava na quarta, para passar para a quinta série, eu lembro que era muito falado. Nossa, que a quinta série é muito difícil, é muito difícil. Eu era criança, mas eu me recordo. Era realmente mais difícil, não era? Não sei se você recorda. Para mim foi mais difícil sair da quarta. Eu repeti a quarta série e você para a quinta. Aí também depois eu deslanchei. Para mim mais difícil foi a quarta. Aí foram introduzidas matérias novas na quinta série. Então não foi fácil, mas foi uma etapa acima. Então, quando a gente saiu lá da oitava, que todo mundo falava, oitava série é muito difícil, a gente foi para o segundo grau. Que aí, nosso primeiro ano é difícil. A gente não ficou no linear. A gente foi
subindo degraus, subindo mais um degrau, mais outro, mais outro, mais outro. Porque o nosso desejo é ficar na constância. E essa constância não traz crescimento para nós. E a caminhada com Jesus é isso, é de degrau em degrau. Verdade, de glória em glória, é isso aí. E essa linha linear que a gente gostaria de ter, que é ausência de problemas, de adversidades, ausência daquilo que nos rouba a paz, né? Isso também vamos dizer assim, são elementos que nos fazem subir. A gente está ali, mas vamos, e a gente, de repente pula, sobe mais um degrau, sobe, alcança mais um nível. Se não, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai conquistar coisas diferentes? Senão a vida fica até monótona. A gente, tá tão bem, né? Poxa, nunca mais tive um problema. E a gente até estranha. E a gente, como ser humano, a gente também tem a mania, né, de também crenças, bloqueios, né, que a gente vai acumulando ao longo da vida, de se apegar a certas coisas, né? Se apegar à bagagem, se apegar ao peso, se apegar à crença, se apegar ao bloqueio, se apegar ao medo. Quando que o Senhor fala que, na palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí a pergunta que Roberto, eu acredito que ela vai ter uma pergunta também para te fazer. Você tem entregue o teu caminho ao Senhor 100%? Ou você tem dado só um pedacinho e segura o restante? Entregar totalmente. Se você entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor e soltar as amarras, soltar o peso, soltar a bagagem que te prende, que te faz andar mais lento. Sem bagagem, a gente vai mais rápido e mais longe, né? Sem bagagem, a gente tem mais resistência. Agora, com bagagem, fica difícil. Se você liberar para o Senhor, totalmente entregar. É como se eu pegasse uma bolinha de tênis e jogasse ela no mar. Acabou, não vou pegar mais. Está entregue, acabou. Porque não me pertence mais. Com certeza, eu sempre falo assim nos meus vídeos quando eu estou gravando, com certeza absoluta, o Espírito Santo vai te dar um norte e vai colocar dentro do seu coração, da sua mente, a certeza de que Deus pode nos suprir. E que você não precisa se matar ou morrer de preocupação. E é como meu raciocínio, vou continuar seguindo o meu raciocínio. Eu acredito que essas circunstâncias que nos levam a ter preocupações, elas também nos atraem para Deus. Pode ser que a gente não entenda em alguns momentos, mas eu vejo que o nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso, Ele é tão perfeito, que ainda que Ele tenha que nos colocar em umas situações adversas, né, fora da nossa vontade, ainda assim Ele nos coloca, Ele nos permite, né, atravessar essas fases, esses momentos, mas com as cordinhas de amor que está escrito lá em Isaías, Ele vai nos trazendo para a presença dEle, para mais perto, porque como nós começamos, né, aqui na conversa, nesses momentos de dificuldade, algumas pessoas se afastam, porque, eu não vejo Deus agir, eu não estou vendo solução, poxa, minha vida piorou, o que está havendo? E outras se chegam mais ao Senhor, outras buscam mesmo nele a resolução, como você falou, sobre a entrega. Outros entregam mesmo. Jesus não falou que o meu fardo é leve e suave? E por que a gente não pode ser ousado e falar com Deus, conversar com Ele? Ele é nosso Pai. E dizer, Senhor, esse fardo está muito pesado, me ajuda. Eu não quero mais carregar, Senhor. Toma o meu fardo que é pesado. Não estou mais já aguentando. Troca comigo, Senhor. Me dá o seu fardo que é leve, que é suave. O Senhor, como diz lá no Velho Testamento, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele deixou escrita essa passagem, que Ele troca o nosso fardo, porque se nós, como filhos,
se pedíssemos a Ele, Ele não faria, né? Sendo que Ele é um Pai misericordioso e que diz também em Mateus, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Então, tudo converge para onde? Não para a nossa resolução, mas para a nossa resolução em Deus. O nosso papel é fazer o quê? Estou diante de uma dificuldade? Estou diante de um desafio? O que eu vou fazer? Eu consigo resolver? Se eu consigo, mesmo assim, é bom consultar Deus antes, porque às vezes a gente faz algumas bobagens. Achando que nosso coração engana a gente, né? Pois é. Mas não consigo resolver? Vou ao Senhor. Problema. Eu vou falar com quem resolve. E Ele nos dá a capacidade. Mas a gente tem que ser ousado no pedir. Somos filhos. Então, qual a identidade que você tem vivido? Do servo, aquele que só vê o Senhor de longe, só vê ali durante os cultos, uma vez por semana ou duas, só vê o Senhor de longe. Ou você é aquele que é filho. Filho senta na mesa com o pai. Filho tem liberdade para conversas mais íntimas com o pai. Filho brinca com o pai. Filho, às vezes, quando está um pouco chateado, tem uma conversa mais apertada com o pai. Temos direito a tudo isso, porque somos filhos. Agora, se você estiver se vendo como servo, o servo, sim senhor, não senhor, pede para sair. Né? Mas não é esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco, com seus filhos. Deus quer intimidade. Então, voltando para essas preocupações, elas nos atraem para Deus, mas elas nos fazem crescer. E quando a gente passa, você já passou por vários problemas na sua vida, eu tenho certeza, mas eles nos trouxeram a quem você é hoje? E se você olhar para trás, você não cresceu? Você não se desenvolveu? Você não se tornou uma pessoa melhor? Então, essas adversidades de hoje, a gente não está entendendo no que elas estão nos transformando. Mas, mais adiante, a gente vai observar, a gente vai entender. Ou então, as pessoas que estão ao nosso redor vão enxergar. Mas aquilo te transformou. Mas aquilo, nossa, cresceu. E é assim, nada na nossa vida é o acaso, né? Verdade. Eu falo muito. Então vou te falar, eu gosto de fazer perguntas. Sim. Coach é perguntador, né? Então conta aí para o pessoal que está nos assistindo, qual foi a última vez que você se viu numa situação de dificuldade e mesmo assim você foi buscar o Senhor? Ou se teve alguma situação que você estava também em dificuldade e não foi buscar? E a diferença de uma situação para outra? Qual foi o resultado de uma situação para outra? Uma boa pergunta. Uma situação na qual eu não fui buscar, sim, agora eu já me... Uma que você foi buscar e a outra que você não buscou. E qual foi o resultado das duas situações? Bom, eu não sou diferente de vocês. Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Eu sou de carne e osso, cheia de falhas, defeitos e suscetível a todas essas questões. Eu estou falando de verdade, mas eu estou falando de mim. E somos suscetíveis, né, a todas essas questões que a gente gostaria demais de não passar, de não ter, né? Porque a gente quer ser exatamente ali, é o meu desejo, é o nosso desejo. Ser ali, perfeito, né? Semelhante ao Senhor, né? Imagem e semelhança realmente do Senhor. Mas a preocupação, de vez em quando, ela me pega. Eu oro muito, eu busco o Senhor, mas às vezes Ele me puxa um pouquinho para isso. Por quê? Por que você está assim? Às vezes você fala, né? Por que você está assim? Mas a gente ora junto, ele me ajuda muito. Já tive anos atrás, né, uns momentos bem pesados assim de depressão. E a depressão que eu passei foi assim, eu não via saída na minha visão. Ele, entre nós dois aqui, eu sou mais pé no chão. Eu sou a que, se vierem na minha casa... Eu sou mais aventureiro, mais corajoso. Se vierem à minha casa me visitar, eu sou tão assim... Talvez eu tenha que mudar isso, né?
vocês vão ver que o sofá, se vierem hoje, se vocês vierem aqui daqui a um ano, o meu sofá vai estar no mesmo lugar, o meu REC vai estar no mesmo lugar, a minha TV vai estar no mesmo lugar, as minhas plantinhas vão estar no mesmo lugar. Eu sou meio metódica, mas eu não gosto de muita movimentação, mas ele não, ele gosta. Então... Não, mas eu sou sossegado, sim, mas eu gosto de mudança, eu gosto de experimentar, de testar, não deu certo, faz de novo, derruba tudo, faz de novo. Eu sou assim, entendeu? Ele é mais, vamos dizer, mais ousado, eu já sou mais conservadora. Mas, nesses momentos em que eu não estava enxergando a luz, ele me ajudou, ele orava comigo, ele me aconselhava, era carinhoso comigo nesses momentos, sempre foi. Então, mas por que eu cheguei nesse limite? Isso já fazem anos, graças a Deus o Senhor me libertou, me curou disso, glórias ao Senhor. Porque a minha visão ficou assim, ó, quase que fechou. Mas por quê? Eu deixei de buscar o Senhor? Não. Eu estava afastada da igreja? Não. Eu estava lendo a Bíblia? Estava. Eu estava com aquela comunhão com o Senhor? Talvez não estivesse num ponto que eu deveria estar. Talvez. Mas eu não estava, vamos dizer, andando distante do Senhor. Quer dizer, eu quero trazer isso a você, que essas preocupações não afligem só quem está lá fora. A gente é de carne e osso, então a gente é suscetível a essas coisas. E voltando, já estou dando uma voltando. Agora, perdão. Não saia daí, não saia, por favor. A resposta. Eu quero saber a resposta, que eu te perguntei. Então, várias vezes eu tive essas experiências de estar com uma dificuldade, estar atravessando um desafio grande e o Senhor, com a mão forte, poderosa, nos resgatar. Então, essa questão dessa questão que eu falei sobre a depressão que eu tive, o Senhor me resgatou. Eram preocupações inúmeras com o futuro, com um dia que nem sabia que ia haver ainda. Eu queria as respostas. Porque às vezes a gente se preocupa demais, por quê? Porque a gente quer ter um controle. Então eu sei que eu sou um pouquinho controladora, isso faz parte da minha personalidade, mas eu quero isso, eu quero que o Senhor controle a minha vida. Mas quem é controlador, infelizmente tem essa questão. Não quer que as coisas saiam do seu comando, do seu domínio. Mas quem somos nós, servos e filhos do Senhor, que vamos ter o domínio sobre todas as coisas? Majestade, domínio e poder pertencem a quem? Ao Senhor, nós, né? E sabendo que, como já falei, né, essas preocupações, elas nos levam a novas experiências com o Senhor. E, resumindo, semana passada, de uma semana a duas para trás, eu estava realmente com a situação em que eu estava preocupada, mas dentro de uma preocupação, vamos dizer assim, controlada, um pouquinho, né, acima. Controle. Não, um pouquinho acima. Mas eu orei muito ao Senhor. Orei, pedi, clamei, eu sou a chorona. E o Senhor entrou. O Senhor entrou, me deu uma resposta. E não foi só resposta, eu tive ação. Eu tive uma resposta física do Senhor, física do Senhor. Então, todas as vezes que eu me preocupei acima do que eu devia me preocupar, eu só gastei as minhas energias, né? A energia que eu podia estar gastando não, entregando para Deus com louvor, com adoração, ou então enchendo a minha cabeça assim de orações, não só para minha casa, mas quando a gente está tão bem, a gente pensa nas pessoas, a gente ora, a gente eleva nossos pensamentos, a gente serve, até no pensamento. Servir de estar apresentando outras pessoas em oração, ou criando, dando espaço para você ter uma mente criativa. E a preocupação te rouba de tudo isso. Então, agora o exemplo daquilo que eu já fiz e que não foi legal. Eu também, esse ano, acho que uns mesezinhos atrás, eu tive uma questão no meu trabalho com meu patrão. Então, eu me levei, ele me levou, eu me permiti, infelizmente, né? Eu falo porque, antes de eu falar, o Senhor já viu, né? Ele já viu tudo. E aí eu não agi legal, né? Como serva, como filha do Senhor.
e não tive um comportamento adequado com aquilo que eu devia ter, né? Sobre estar preocupada, porque tinha outras questões que ia derivar de benefício ou prejuízo para mim. Então, naquele momento, eu não tive uma boa reação, porque diante das circunstâncias, a gente tem que orar, falar com Deus. Senhor, me dá cabeça fria, Senhor, me dá sabedoria, me dá domínio próprio. Eu costumo pedir muita graça. Quando eu estou muito nervosa, eu falo, principalmente questão de trabalho, eu falo, Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá graça. Às vezes eu sou assim, me dá graça, Senhor. Mas nesse dia não deu tempo de eu pedir a graça, então eu não agi bem. Mas é como eu estou falando, é um bate-papo e eu creio que esteja entre amigos. Eu não sei se você já agiu assim dessa forma também. Mas graças a Deus eu tive tempo de me arrepender, né? Pedir ao Senhor perdão e seguir na minha caminhada. Mas a preocupação, ela faz isso. E qual foi o balanço que você fez? De quando você teve a dificuldade, você teve duas situações difíceis, uma você buscou e a outra não. Nas duas você buscou, né? Você falou que buscou. Foi buscar o Senhor. Não, nessa primeira eu não em relação a... Foi mais negligente, né? Sim, eu... E na segunda você eu fui buscou. pelo meu temperamento. Foi pelo teu lado mais humano, né? Sim. E a segunda, sim. Qual foi o balanço que você fez? Valeu a pena você buscar? Poderia ter feito na primeira situação? Faça um resumo aí das duas situações e o que você tirou de lição disso? Bom, a lição que eu tirei disso é que você se expõe, sabe? E você, não que você tem que ser perfeitinha o tempo todo, às vezes a gente gostaria de ser assim, mas isso é hipocrisia, né? Eu não quero ser hipócrita, eu quero ser a Raquel, como lá no comecinho dos vídeos eu disse, eu sou a filha do Deus Altíssimo, e com as minhas fragilidades, com as minhas limitações, com as minhas debilidades, com aquilo que tem de bonito e que tem de feio dentro de mim. Então, isso aqui tem um outro detalhe, não é só por nós, né? É pelo papel que a gente mostra para o mundo. Nós não somos uma carta aberta. Nós estamos envoltos numa nuvem de testemunhas. Pois é. Se você fizer 99 coisas corretas, fica perfeito, e escorregar em uma, já era. A nuvem de testemunha que está em volta da gente não vai perdoar, não vai. É verdade. E a gente deseja tanto, né? Ai, Senhor, que a tua luz brilhe, que eu possa carregar teu brilho, que as pessoas nos enxerguem como teu servo e que sejamos exemplo, né? Como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores. A gente gostaria que as pessoas também sejam nossos imitadores, mas eu quero deixar a minha real intenção e de estar me abrindo e falando de mim, que eu não tenho nem isso não é comum, eu ficar falando de mim, mas a partir de agora eu acho que com esses vídeos, isso nos... Vai quebrar um pouco isso. Isso nos... nos molda. Nos aproxima. Porque aí do outro lado, a pessoa pode achar que quem está do lado de cá é muito perfeitinho. E nós não somos. Nós não somos, gostaríamos de ser, mas esse dia da perfeição, só quando Jesus vier levar e aí nos transformar, nosso corpo corruptível, aí sim. Mas enquanto não, a gente está lutando, a gente erra. Poxa, mas a gente errou, não era para ter errado, mas não é intencional, é diferente. A gente não tramou para cometer um erro, né? São erros eventuais, né? Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, você é mais introvertido, eu sou mais extrovertido. Eu acredito que assim, o canal é novo, né? A gente tem poucos vídeos, acredito que vai crescer muito ainda, mas eu acho que quem está nos assistindo vai assim, se identificar com algumas experiências que nós temos, né? Porque são tantas pessoas que eu acredito que vão assistir e muita gente, eu acredito que vai ser curada através da palavra, do testemunho, da nossa história, né? Vai receber. E do mesmo modo, a gente também vai ser aperfeiçoado, né? Porque a gente não sabe quem está do outro lado, mas a gente sabe que tem alguém aí do outro lado que está nos assistindo, sim. E pra gente é maravilhoso sentir isso, a gente não está vendo. Vocês estão vendo a gente, mas pra gente sentir isso, a gente sente isso.
Isso já é maravilhoso. Não, mas vão E a sentir gente... através dos comentários. É verdade. E assim, a gente também vai ser aperfeiçoado. Nós vamos também quebrar muitas cadeias, muitas correntes, vamos largar muitas bagagens, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos moldar, né? Para que a gente se aproxime do centro da vontade do Senhor cada dia mais, né? E então... Eu posso? Vai, então vou fazer a leitura de Mateus... Eu ia pedir você fazer isso. Então, vou fazer a leitura dessa passagem, a qual é o tema, tá bom? Mateus 6, de 25 a 34. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Vou repetir. É claro que Ele, versículo 30, é claro que Ele também, é claro, é uma afirmação, é claro, é óbvio que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Olha que maravilhoso, Deus está falando conosco, que mesmo a nossa fé sendo pequena, olha que amor, olha, eu sinto assim muito, me sinto tão amada. Nossa, mesmo com a nossa fé tão pequena, se a sua fé é um pouquinho maior, grande, glória a Deus. Imagina quem tem uma fé tão pequena. Se a tua fé é pequena e Ele faz tudo isso, imagina se você amadurecer e crescer nessa fé. Então vamos adiante. Portanto, não fiquem preocupados perguntando o que é que vamos arranjar comida. Onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Ele sabe da nossa necessidade. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor supra todas as suas necessidades, meu irmão e minha irmã. Amém. Todas, sem exceção. Amém. Amém. E o Senhor vai suprir. Amém. As nossas, porque ainda estamos aqui. Nós também temos, né? Todos nós temos nossas dificuldades. Mas nós temos o principal, que é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Isso basta. Amém. A graça dele nos basta. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E... Vamos orar? Deixa eu passar o episódio. Vamos orar? Amém. Fique com essa palavra, irmãos. Poxa, não vale a pena a gente se doar, esgotar com lágrimas, com lamentações, com murmurações, sendo que o Senhor, Ele está vendo tudo. Busca o Senhor, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos ser afligidos pelas setas das preocupações, mas a gente tem que estar com escudo, capacete ali e buscando o Senhor. Tá difícil? Vai lá pro joelho, em nome de Jesus. Olha, Senhor, está acontecendo isso. Senhor, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso da tua ajuda, do teu escape.
eu garanto, olha, eu garanto, em nome de Jesus, eu garanto que o Senhor ele vai responder a você. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que ele fez isso comigo. Eu acredito que todas as vezes que eu pedi socorro, auxílio, o Senhor esteve comigo. Talvez nem todas foi a resposta aquela que eu gostaria, que ia ser a expectativa do meu coração, mas foi a melhor que Deus já viu para mim dentro de uma perspectiva de futuro. Então, às vezes a gente acha que por agora determinada resposta seria boa, mas como ele tudo vê, ele prepara às vezes uma coisa um pouco diferente, mas é perfeito lá na frente. Amém? Eu falo demais. Perdão. Amém. Amém. Bom, vamos encerrar com uma oração, né? A gente tem que, né? A gente tem muita coisa, se a gente começar a falar, a gente não para mais, né? Falar de Deus é tão bom. É tão bom. Já ficar aqui por horas. Para finalizar, para a gente orar agora, né? Senão a gente vai alongar muito, o vídeo já está bem longo, né? Se nós aceitamos o bem que o Senhor nos dá, por que não aceitar o mal do Senhor? Quando Ele decide não abençoar naquele determinado momento. Naquele determinado momento. Naquele determinado momento. Porque a gente, pequena tribulação. A gente fica igual criança, não tem que ser agora, não aconteceu. Deus está te aperfeiçoando, meu irmão, minha irmã. Está te moldando, está te preparando para colocar algo grandioso e tremendo na sua mão. Que se Ele colocar de repente no momento que você quer, você pode colocar tudo a perder. Entendeu? Confia, deixa na mão dele, está guardado. Vai chegar na sua mão no momento exato. O que é teu, o inimigo não vai tocar nem vai tomar. O que é teu está na mão do Senhor e Ele vai te entregar no momento e na hora exata. Só busque, seja grato, agradeça, entregue o teu caminho ao Senhor, seja fiel, medita e fique firme. Estamos aqui, tá? Para orarmos juntos, para estarmos juntos na caminhada, fortalecidos na fé. Amém? Vamos orar agora para a gente encerrar. Quer orar? Quer puxar a oração? Amém. Então, amém. Ai, amadíssimo Deus, querido e poderoso Pai, um Pai que é Deus, um Deus que é Pai. Senhor, muito grato, Senhor, muito grato o nosso coração se encontra nessa noite, Senhor, nesse momento, em poder estarmos falando, Senhor, da Tua Palavra. E que podemos, Senhor, estar encorajando nossos irmãos, Senhor, a superar as suas dificuldades, os seus limites, Senhor, a vencer as preocupações e colocar tudo na Sua mão, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando nós entregamos, Senhor, o Senhor sabe o que fazer. E nós sabemos também, Senhor, que as adversidades, Senhor, os desafios, eles nos moldam, Senhor. Eles nos transformam, Senhor, em algo melhor. Assim como o Senhor purifica, Senhor, o ouro, Senhor. E ele se torna algo tão mais maravilhoso, tão mais precioso, de tão altíssimo valor. Eu sei que o Senhor faz isso conosco, Pai. E estamos, Senhor, estamos debaixo da tua vontade, Senhor. Somos submissos, ó Deus, ao Teu agir na nossa vida. Mas eu te peço, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar Sua mão potente e poderosa sobre as nossas vidas, sobre as vidas daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, e que o Senhor entre, Pai, com a Sua providência, com a Sua provisão, com a Sua saída, com o Seu escape, com o Seu livramento, em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e nós sabemos que nós cremos num Deus que é vivo, que é fogo. Ó Senhor, queima, Senhor, as preocupações, Senhor, que ocupam o nosso lugar de adoração, que tiram, Senhor, a adoração dos nossos lábios, da nossa mente a Ti, e ficamos, Senhor, inquietos. Deus, Pai, muito em obrigado. nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, as nossas dificuldades, o nosso fardo, Senhor, que por vezes tem sido pesado, e trocamos, Senhor, nós decidimos trocar contigo, porque sabemos que o Teu fardo é leve e é suave. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, Senhor, mas não vencer sozinhos, mas vencer com o Teu auxílio, com a Sua direção, com a Tua graça, Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar compartilhando com meus irmãos, Senhor,
o teu ensinamento, a tua palavra, o teu ide. Em nome de Jesus, gostaríamos muito, Senhor, de ver resultados, Senhor. Pessoas possam se manifestar e falar como foi essa palavra, como foi viver, Senhor, a entrega das preocupações em tuas mãos, para que a fé de outras pessoas também seja, Senhor, edificada. Em nome de Jesus, assim te oro, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz, mas antes de eu me despedir, eu queria te pedir para você, compartilhe essa mensagem aí com mais 5, 6 amigos, curte, coloca o seu nome aí nos comentários para a gente orar por você, coloca de onde você é também, tá? Para a gente orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, tá bom? Coloca lá nos comentários, nos ajuda aí, porque vai ajudar a engajar o canal e chegar a mensagem a muito mais pessoas até os confins da terra, que é o propósito desse canal. Amém? Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.